Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu então sou a professora Andressa e vim aqui falar da aula de arte dessa semana 3, esse período de aula em que a gente tá tendo essas aulas por internet, em casa, por causa do vírus. Esse período é para proteger vocês, proteger sua família, proteger os funcionários, nós mesmos, mas eu espero que logo tudo isso passe e a gente volte para a sala de aula para as atividades normais, tá bom? Então, gente, o tema dessa aula da terceira semana é Picasso. A gente vai estudar um pouquinho da obra do Pablo Picasso, tá? Bem pouquinho. Para essa aula, vocês vão usar a apostila aqui do terceiro ano, tá? A apostila das páginas 16 até a página 19. Vocês vão usar lápis de escrever e borracha. Só isso essa semana, tá? Não vai ter nada para colorir essa semana. Então, galera, abre lá a apostila na página 16. Vamos começar a aula. Eu vou lendo, mostrando onde eu tô lendo, explicando o conteúdo e vocês vão responder essas questões aqui na apostila, tá? Então vamos lá. Estudando o assunto, tá bem? Vamos ler essa primeira parte aqui embaixo do Estudando o Assunto, ó. Em uma visita a uma exposição de esculturas africanas em Paris, Picasso se encantou pelas máscaras. A gente vai falar então de como as máscaras africanas influenciaram as obras do Picasso. Uma vez que elas representavam de modo simples o rosto humano. O artista se inspirou nessas máscaras para fazer algumas de suas obras, como as Senhoritas de Avignon, vistas aqui embaixo, que a gente vai falar delas daqui a pouco. Aqui do lado desse texto tem essa imagem, olha bem, é uma máscara africana. Foi uma máscara como essa, foram algumas máscaras como essa, que Picasso viu e se inspirou nelas para as pinturas dele, para o estilo de pintura dele, tá bom? Agora, eu vou ler isso aqui, ó. Aqui é uma foto do Picasso e a gente vai ler e eu vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? Pablo Picasso nasceu em 1881 e morreu em 1973. Faz tempo, né? Pablo Picasso foi um dos maiores artistas do século XX. Nasceu na Espanha, em 25 de outubro de 1881. Produziu inúmeras obras, entre elas pinturas, esculturas, cerâmica e poesia. No entanto, os trabalhos mais conhecidos do Picasso são as pinturas. E a gente vai falar hoje de uma pintura que é essa daqui, que está aí na apostila de vocês, que chama As Senhoritas de Avignon, que foi pintada em 1907. Olha para essa imagem, então. Fala para mim o que vocês estão vendo nessa imagem. Só fala, não precisa escrever por enquanto. Eu vou dar 10 segundos para você me falar o que você está vendo nessa imagem. Certinho? Vocês falaram para mim certinho? Então vamos lá, gente. Aqui as questões. Agora vocês vão responder. Eu vou ler as questões e vou dar para vocês algum tempinho, uns segundinhos para vocês escreverem com o lápis de escrever a resposta daí de vocês, tá? Observe a imagem ao lado, essa daqui que vocês estavam vendo, e responda essas duas questões aqui. Primeira pergunta: quais cores você percebe nessa obra? Fala para mim, gente, quais cores tem nessa obra e escreve aí. Ó, as cores principais são vermelho, anota aí, vermelho, marrom, amarelo, cinza, laranja
branco, azul e preto, tá? Anote aí todas essas cores na resposta da pergunta A, certinho? Anotaram? Agora vamos para a pergunta B. Qual é a semelhança entre as figuras daqui da obra do Picasso e a máscara africana mostrada lá em cima? O que tem de igual entre esses dois, gente? A semelhança são o formato do rosto e a expressão facial. Olha só, a expressão facial é parecida com a da máscara colocada ali em cima, tá bom? Então anota aí, formato do rosto e expressão facial. Relembrando, quais são as cores que vocês vão escrever aqui na letra A? Vermelho, marrom, amarelo, cinza, laranja, branco, azul e preto. São 8 cores que tem nessa obra. E aqui embaixo vocês vão responder o formato do rosto e a expressão facial, tá bom? Vamos lá para a página 17 da apostila, tá? Então, tem aqui 3 imagens para a gente ligar com os nomes aqui embaixo do tipo de arte que elas representam, tá? Essa primeira imagem aqui, lê aqui do lado o que está escrito. Eu vou ler, acompanha comigo a leitura. Retrato de Fernand de Olivier, do Pablo Picasso. Se é um retrato, então é uma fotografia. Ligue então a primeira imagem no quadradinho onde está escrito fotografia. É esse daqui do cantinho, tá? Então pega o lápis lá e liga. Opa! Ok? Agora a gente vai para esse segundo aqui. Chama Cabeça de Mulher, do Pablo Picasso também. Lembra que eu falei que ele usava várias formas de arte? Aqui tem uma fotografia. Aqui tem uma escultura de bronze, tá? Chama Cabeça de Mulher, essa escultura de bronze. Qual desses quadradinhos aqui tá escrito escultura? Esse, muito bem, aqui no meio. Então, liga a imagem do meio de cima no quadradinho do meio de baixo. Escultura. Certo? Esse terceiro aqui, retrato de Fernand de Olivier, é aquela mesma moça, só que aqui não é uma fotografia. Aqui é uma pintura. Olha aqui, ó. Óleo sobre tela, quer dizer que é uma pintura. Qual é o quadradinho que está escrito pintura? O único que sobrou, esse daqui, tá? Então, com o lápis de escrever, liga o retângulo escrito pintura na terceira imagem aqui, porque ela representa uma pintura. Tá bom, gente? Passa a apostila lá para a página 18 agora. Página 18 a gente não vai fazer. É uma atividade que precisa de concentração, de explicação. Isso aqui a gente faz em sala de aula depois, tá? Agora a gente não vai fazer a página 18. Vira lá para a página 19. E aqui na página 19 é para relembrar o que a gente estudou em toda essa situação de aprendizagem que a gente está trabalhando faz tempo já, tá? Então, a gente aprendeu sobre retrato e autorretrato. Eu já falei para vocês que retrato é quando você retrata a pessoa, uma outra pessoa. Autorretrato é quando é a sua imagem, você faz você mesmo. Eu falei para vocês que o retrato e o autorretrato não precisam ser por fotografias. É comum que seja por fotografias hoje em dia, mas o gênero retrato e autorretrato é mais antigo do que a invenção da câmera fotográfica. Então, o retrato pode ser por pintura, o autorretrato também pode ser por pintura. A gente conheceu alguns autorretratos de pintores como Rembrandt e o Courbet. Tá? Se vocês voltarem à apostila, volta lá. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui na página 12, ó, tem esses 3 autorretratos do Rembrandt, que a gente conversou sobre eles, tá?
Lá na página 11, tem um autorretrato do Rembrandt para vocês, tá? Então, e aqui na página 17, temos 2 retratos feitos pelo Picasso, um em fotografia e o outro por pintura. Então, o autorretrato é quando você faz você mesmo, você fotografa, ou você pinta ou desenha você mesmo, e o retrato é quando você faz de outra pessoa, fotografa, pinta, desenha uma outra pessoa, tá? Volta lá na página 19 para continuar a retomada do conteúdo. Nós aprendemos sobre Pablo Picasso nessa aula de hoje. Eu já falei para vocês que é um pintor espanhol, que foi muito famoso, que ele usou várias formas de arte, a escultura, a poesia, a pintura, a fotografia, mas ele é mais conhecido pelas pinturas, tá? E que ele se inspirou no uso das máscaras africanas para conseguir formular o estilo dele de desenhar, o estilo dele de pintar. Vocês viram uma obra do Pablo Picasso que chama A Senhorita Javignon, que está aqui na página 16, uma obra do Pablo Picasso, e tem aqui a fotografia do Pablo Picasso. Gente, a aula de hoje é só isso. Então, vocês responderam as 2 questões da página 16, responderam o exercício da 17 e a gente relembrou o conteúdo que foi estudado, tá bom? Pessoal, façam as atividades, as minhas atividades e as dos outros professores. É importante que vocês façam isso aí na casa de vocês por enquanto. Dentro de casa, qualquer coisa que for fazer, lave as mãos com água e sabão. Não deixe passar muito tempo sem lavar as mãos, lave muito bem o tempo todo. Usem máscara se for sair de casa, não saia de casa sem máscara para se proteger, tá? Se tiver em casa e se for possível, use álcool em gel. O álcool em gel ajuda muito a evitar a infecção pelo vírus do corona, mas se não tiver álcool em gel, não tem problema. O mais importante é lavar as mãos com água e sabão. Fique dentro de casa, só saia se for muito necessário, do contrário, fique dentro de casa e até a próxima semana, tá? Ó, beijo, tchau, até mais.